A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Segunda Samuel, capítulo 22, 29, diz assim: Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo nessa manhã pela Rádio Regional ou pela internet. A palavra de hoje está no Antigo Testamento e narra, a história, um contexto da vida de Davi. E nesse momento da história, o que nós percebemos é que Davi está sofrendo ferrenha oposição de Saul. Saul, que era rei de Israel, Saul que acolheu, que ouvia Davi quando ele ia tocar harpa, que teve um relacionamento muito íntimo em termos de estado com Israel. Davi viu o gigante afrontar, e dentro desse contexto histórico, a relação marca o início do convívio de Davi com Saul. Então, no primeiro momento, Davi é aquele que derrotou o gigante, se torna alguém muito querido da parte de Saul pelo feito que fez em relação ao inimigo que opunha-se a Israel. Mas, porém, com o passar do tempo, com o desenrolar das histórias que viriam posteriormente, a vida adulta de Davi, Saul começou a ficar com muitos ciúmes, começou a ter muita raiva, muito ódio, desse rapaz, que futuramente ia se tornar o próprio rei de Israel. E nessa parte do livro de Samuel, a descrição é muito clara. Há uma perseguição muito grande com o propósito de matar, de destruir Davi. E o responsável que arquitetava esse plano de destruição e de morte a Davi era justamente Saul. Mas, porém, em todos os momentos em que Saul intentava para matá-lo, ou tentava destruí-lo ou feri-lo, em nenhum deles ele tinha êxito. Em nenhum dos momentos, em nenhuma das suas orquestras, nenhuma dos seus planos foram fatais, ou até chegaram a ferir Davi. Pelo contrário, em outras ocasiões, quem teve chance de matar e destruir Saul foi o próprio Davi, que acabou não acontecendo também. E aí Samuel, quando vai descrevendo nesse livro o que aconteceu, ele vai explicar para nós por que Deus preservou Davi das mãos de Saul. Então ele vai dizer assim: olha, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Essa fala, esse dizer de Davi mostra que, mesmo sendo um pecador, mesmo sendo um homem que caiu no pecado, que errou, que transgrediu muitas coisas, mas uma coisa não se pode negar: Davi tinha um coração voltado para Deus. Davi sabia olhar para os céus e reconhecer que sobre a sua vida existia uma mão poderosa que era com ele, que abençoava ele. Então esse reconhecimento da parte de Deus fazia com que o amor de Deus se manifestasse sobre a sua causa, e que as suas transgressões e que as suas misericórdias, quando de Deus, chegavam até Davi. Então esse relacionamento de um homem pecador, falho como as nossas vidas, como as nossas atitudes, pode ser comparado aqui. Muitas vezes nós temos muitas lutas, muitas batalhas, muitas perseguições. Somos perseguidos muitas vezes nas nossas relações profissionais, muitas vezes sofremos perseguição dentro da nossa própria casa. Se a gente observar aqui essa passagem, Saul não era um estranho de Davi. Saul era alguém que conhecia muito bem Davi, tanto é que ele era sogro. Havia um relacionamento familiar entre os dois. Mas essa relação foi se azedando. E o ingrediente que estraga esse relacionamento, que cria, incita um coração de Saul a ser raivoso, a ter o ódio, é justamente a inveja. A inveja vai entrando no coração de Saul. A inveja vai tomando conta do coração de Saul. Que o desejo que ele tem para com Davi é simplesmente o desejo de destruição. Ele deseja com que esse homem possa ser morto, eliminado, porque assim ele poderia supostamente ter mais tranquilidade e reinar com mais soberania.
porque a presença de Davi o incomodava muito. De repente você está me ouvindo essa palavra e você vê a sua vida familiar, você vê a sua vida social, a sua vida profissional, e talvez algumas pessoas, elas têm inveja de você, têm raiva de você, arquitetam no escuro, no escondido, né, planos para que possa destruir a sua vida, para que você possa ser eliminado das relações e supostamente trazer mais conforto e segurança para essa pessoa. Mas o que nós podemos entender é olhar para Davi e perceber o seu caráter. Em nenhum momento diz na Bíblia que Davi era um homem sem pecado. Pelo contrário, em muitos momentos diz que Davi pecou, que Davi adulterou, que Davi ele tem nas suas mãos o sangue de um homem inocente. Ele permitiu que um homem morresse pela sua ordenança. Então esse peso, Davi não foi eximido. Mas por outro lado, o relacionamento dele com Deus sempre foi muito próximo, foi sempre muito honesto. Então ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem sincero, segundo a vontade de Deus. Ele errava e ele caía. E quando isso ocorria, ele se prostrava, ele se ajoelhava, ele se humilhava na presença de Deus e confessava o seu pecado. Então essa relação de intimidade, essa relação de conhecimento da vontade de Deus, fazia com que Davi prosperasse nas batalhas que ele tinha que enfrentar. Porque na realidade, o que vai mostrar aqui na Bíblia quando a gente percebe a história desse homem? Que o maior problema de Davi não eram os adversários externos. Porque quando apareceu, por exemplo, um leão e um urso para atacar Davi no meio do campo, ele teve forças para lutar contra os dois animais em momentos distintos e sair vitorioso. Quando Golias o afrontou, né? Porque ele carregava pedrinhas nas mãos para enfrentar um gigante armado com espada, com lança, né? O Davi falou assim para ele assim: olha, Golias, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E Davi combateu o bom combate ali naquele momento e matou, destruiu o gigante. Quando Saul intentou matá-lo, em nenhum momento ele encontrou êxito nos seus planos. Então todos os inimigos externos, né, que se levantaram contra Davi, todos eles foram derrotados. Mas infelizmente, as falhas de Davi aconteceram pela sua fraqueza moral. Porque enquanto o seu povo estava lutando, ele estava em casa. Enquanto eles estavam derramando sangue pela causa de Israel, ele estava de olho na mulher do vizinho. E ele cometeu adultério. Essa mulher engravidou. Ele mandou supostamente criar uma armadilha para matar o esposo dessa mulher. Então ele pecou pela sua própria carne. Então o maior adversário de Davi não foram as coisas externas, mas foram justamente as suas ações, as suas atitudes que levaram a ele a pagar um preço altíssimo ao longo da sua vida, com a sua família, com os seus filhos. E muitas vezes ele chorou justamente porque, pelas suas escolhas, pelas suas atitudes, ele teve que pagar um alto preço por isso. Mas isso não tira de Davi a condição de um servo escolhido e muito amado por Deus, que era humano, carnal e pecador como nós, mas que tinha ouvidos atentos ao mandamento do Senhor, sabia ouvir a voz de Deus, e isso fazia com que ele prosperasse e ele era abençoado nos intentos, nas batalhas que ele enfrentava para manter o reino a qual ele havia sido colocado como rei. Que nós possamos olhar para o exemplo de Davi e perceber que o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, nos garante uma condição de bênção, e que o nosso maior inimigo não são as coisas externas, mas são aquelas que muitas vezes estão dentro do nosso coração e dentro dos nossos pensamentos. Que você possa refletir, que você possa olhar para essa condição de Davi e ter a certeza que Deus é contigo. E as batalhas que você tem que enfrentar, você não vai enfrentar sozinho, mas que você não se desvie dos caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Deus tem despertado e tem levantado